Bom dia, muito que bom dia. Agora são exatamente 6h10 e tá na hora da gente fazer o nosso devocional. Cara, eu tô com sono hoje, mas nada com isso. Hoje é dia de a gente fazer o nosso devocional e nós já estamos com todos os materiais sobre a mesa. Então você vai precisar de um óculos, se você tiver com problema de vista, um case da Bíblia, nossa tabela de leitura, alguns 2 cadernos, algumas canetas e marca-textos e o mais importante de todos, a Bíblia Sagrada. Hoje a nossa leitura é em Salmos 47 e eu vou confessar pra você que eu tô um pouco triste porque os salmos estão sendo muito curtos e quando a gente lê salmos curtos, a gente escreve pouco. E quando a gente escreve pouco, a gente passa pouco tempo com a palavra. Eu tô pensando em começar a ler mais algum livro junto com salmos quando for salmos pequenos como esse, por exemplo. A partir do 49 em diante, os textos começam a ficar maiores. Aí comecei a me agradar. Aí eu paro de ler as leituras complementares. Tipo, eu pensei em começar a ler um livro curto, um livro pequeno, sabe? Por exemplo, pegar um 1 João aí e começar a ler. Vou ler uma parte de uma história. Não sei ainda. Vamos começar pelo que a gente tem que começar, que é a leitura do texto. Ontem, na hora que eu fiz a leitura do texto, o meu celular me fez o desfavor de picotar toda a minha leitura. Porque ele parou de gravar e começou a gravar de volta porque o celular tava com a memória cheia. Desculpa, eu sou uma influencer, eu tenho que gravar muitos vídeos pra vocês. E aí, eu não consegui ficar com a leitura do texto completa pra vocês. Por isso que eu não postei ontem, mas eu vou postar os vídeos com a leitura bíblica. Se ficar longo, daí o problema é seu. Você tem que ler a leitura junto comigo. Então você não fica bravo não. Nem que a gente fique aqui 2 horas lendo. A gente fica aqui 2 horas lendo, é isso. Vamos ler o Salmo já com o marca-texto na mão para marcar as partes que eu acho importante. O Salmo 47 é um salmo do músico para o músico mor entre os filhos de Coré. Então a gente já sabe que os filhos de Coré estão em exílio e então é um salmo de exilados. Ele não é um cântico sobre o Alamote como no último que nós fizemos, ele é um salmo. A gente já entendeu também, na verdade eu entendi sozinha, porque eu acho que eu não gravei pra vocês, que existe diferença entre salmo, cântico e outros termos que são colocados no começo do texto. Então, você vai ter, essa é uma pesquisa para você fazer no seu devocional e colocar no seu caderno de anotações gerais. Vai dar uma pesquisada aí. Não liga pra essa bagunça aqui, porque ontem à noite teve sushi aqui em casa e eu não limpei antes de dormir. Mas depois a gente vai limpar, calma. Eu adoro que essas canetas tenham um lugar pra colocar meu microfone. Gente, esse chá assim tá assim, ó. Jesus. Eu ia falar dos deuses, mas a gente tem que começar a corrigir essas falas da gente, né? Não tá dos deuses. Aqui em casa nada é consagrado aos deuses. Aqui é tudo consagrado a Jesus, porque Deus governa essa casa. Então, esse chá aqui tá de Jesus. Vamos lá. Leitura do Salmo 47 diz assim: Batei palmas, todos os povos, aclamai a Deus com voz de triunfo, porque o Senhor Altíssimo é tremendo e Rei grande sobre toda a terra. Ele nos subjugará os povos e as nações debaixo dos nossos pés. Escolherá para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem amou. Deus subiu com júbilo, o Senhor subiu ao som de trombeta. Cantai louvores a Deus, cantai louvores ao nosso Rei, cantai louvores, pois Deus é o Rei de toda a terra. Cantai louvores com inteligência. Deus reina sobre os gentios. Deus se assenta sobre o trono da sua santidade. Os príncipes dos povos se juntam e o povo de Deus, do Deus de Abraão, porque os escudos da terra são de Deus. Ele está muito elevado. Tá, vamos lá. O que eu achei mais importante é o verso 7. E é sobre isso que a gente vai escrever no nosso devocional hoje. Porque o verso 7 fala: Pois Deus é o Rei de toda a terra, cantai
louvores com inteligência. Esse salmo, ele é de adoração e todo o texto ele diz cantai louvores, cantai louvores. Então a galera da worship hoje tá, ó, feliz porque é só isso que a gente faz, cantar louvores. Os conservadores não vão gostar muito que ele diz pra bater palma, mas tá tudo bem, calma. Eu acredito que seja uma forma de louvar ao Senhor com o corpo todo. Então, eles batiam palmas, eles cantavam com instrumentos e assim vai. O salmista continua como no 46, no Salmo 46, lembra que a gente leu falando do Senhor dos Exércitos? Ele continua com o clamor a Deus. E esse clamor é com cânticos, mas ele continua falando da soberania de Deus, da grandeza de Deus e como ele é altíssimo, como ele é tremendo, como toda a terra está debaixo de suas mãos. Toda a terra está debaixo das suas mãos porque somos criaturas dele, somos feitura dele. Então, ele faz das suas criaturas o que ele bem entender. É difícil, né, para a maioria das pessoas entenderem isso. Que Deus faz das suas criaturas o que ele bem entende. Então, ele subjuga nações a quem ele quer, debaixo do pé de quem ele quer, e ele ama a quem ele quiser, apesar de que o amor é para o mundo inteiro, segundo João 3,16. Interessante que, apesar de o amor é a descendência de Jacó, como diz no verso 4, no verso 8 diz que ele reina sobre todas as nações, sobre todos os gentios, ou seja, não apenas para a nação de Israel, mas todos aqueles que habitam na terra. Então, ele diz que Deus é o rei de toda a terra. É interessante a gente ressaltar aqui que a Bíblia, principalmente o Velho Testamento, ele conta a história de um povo. É claro que a gente aplica hoje para os nossos dias, já que nós fomos alcançados pelo Evangelho de Jesus. Mas é muito focado num povo. Você concorda comigo? O Velho Testamento e até o Novo Testamento, em algumas partes, fala sobre um povo, fala sobre a descendência de Abraão, como aqui diz, a descendência de Jacó. Ele fala sobre um povo, é a história do povo. Mas, apesar de contar a história de um povo, não quer dizer que seja a história apenas desse povo, quer dizer que é um Deus que governa toda a terra. A gente esquece disso. Quando a gente está lendo as histórias, a gente fica tão imergido na história que a gente esquece que Deus não é só Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, mas ele é rei de toda a terra, porque ele criou todas as coisas, como está escrito lá em Gênesis 1. Eu vou focar hoje a minha oração e aconselho você a fazer isso, a escrever sobre o verso 7, que é sobre o Deus que é rei em toda a terra. E o que vem a seguir, que é cantar louvores com inteligência. E aí a gente pode falar sobre o culto racional. Aquele culto em que você não está somente na emoção, você está na consciência. Você está entendendo o que está acontecendo durante esse louvor. Você está adorando com o corpo, alma e espírito. Então, cantar louvores com inteligência é usar todo o seu corpo. Por isso que começa ele fala bater palmas. Então a gente pode escrever isso no nosso caderno de oração. Vamos escrever? É bom que vocês estejam vendo de cima, porque vocês podem ver a belíssima capa que eu criei nos últimos dias para vocês, para mim e para vocês. Porque assim, por que para vocês? Porque quem é assinante da Papelaria Virtual Cristã tem acesso a essas capas aqui, porque eu já deixei disponível lá para vocês, já tá tudo certinho. É só você baixar a capa, baixar o miolo e ser feliz. Ó, eu tenho que falar uma coisa. Eu ainda tenho muita dificuldade de compartilhar o meu devocional com vocês, porque eu acho que é uma coisa muito pessoal. Eu tô me forçando a fazer isso, porque eu sei a importância de vocês verem eu fazendo para incentivar que vocês façam. É uma coisa que eu gosto de fazer sozinha, eu e Deus. Mas eu estou me forçando a fazer eu, Deus e você, porque eu entendo que você precisa de companhia por enquanto. Eu não preciso mais, mas você precisa. Então é por isso que eu tô aqui. Mas as minhas orações que eu escrevo aqui nos meus cadernos eu não vou compartilhar com vocês, porque é uma coisa pessoal. Ah, Angélica, mas você tem vergonha do que você escreve? Não é que eu tenho vergonha, mas é algo íntimo.
Então eu falo aqui com vocês, eu direciono vocês para escreverem, mas de modo nenhum eu vou compartilhar o que está escrito no meu caderno. Salvo poucas vezes que são coisas muito específicas, mas vocês nunca vão ver o que eu escrevi nesses cadernos. Nem meu marido viu o que está escrito nos meus cadernos. Não que ele tenha interesse, mas é uma coisa muito pessoal. Então eu sugiro que você também não fale, não mostre para as pessoas. Pratique preservar o secreto. Porque Deus e você precisam de uns segredinhos, pelo amor de Deus. Então, vamos lá, vamos escrever. Terminamos a nossa oração. Agora a gente vai marcar a nossa tabela de leitura bíblica para a gente acompanhar o nosso progresso, e hoje nós lemos o Salmo 47. E eu achei que por ele ser curto, nós ia escrever pouco, mas eu me enganei, tinha bastante coisa para escrever. Amanhã leremos o 48 e assim nós terminamos o nosso devocional, marcando a nossa leitura bíblica, fazendo a nossa oração no nosso caderno, fazendo a leitura bíblica. Mas não fique triste porque acabou, porque amanhã tem mais. Então eu te espero, vá no próximo culto, não se afaste das escrituras, lembre-se que Cristo está vivo, fica com Deus aí e até o próximo devocional.